Vem chegando mais uma live, começando aqui no Yogalaya, mais uma live especial de segunda, e hoje eu diria que é especialmente especial, tá? Essa live eu queria fazer há muito tempo já, com uma pessoa que eu admiro muito, com um cara que traz uma visão do yoga que eu acho fundamental, né? E quando eu digo fundamental no sentido de necessária, e também porque ela é muito um fundamento daquilo que eu acho que deveria ser a forma como a gente olha para o yoga, né? O convidado de hoje é o Rodrigo Souza, né, do Lhe Tenho Amor, que é um cara que eu já acompanho há algum tempo, né? E uma pessoa que eu admiro muito na forma de passar o yoga, a forma de olhar, né, para como a gente faz tudo isso. E fora que tem uma história de vida muito bonita e inspiradora. Então, Rodrigão, a hora que você quiser já pode pedir para participar, que aí a gente já começa esse nosso papo aqui, porque eu quero muito mais te ouvir do que falar hoje, né? Já vi que você entrou aqui. E a gente vai falar hoje sobre acessibilidade e inclusão no yoga, né? Que é uma coisa que eu vejo que muito é falado, de fato, né? Muitos professores, eu mesmo falo muito, mas o quanto que a gente de fato consegue trazer acessibilidade e inclusão, né? E o Rodrigo ele vai trazer aqui muito mais clareza nesse movimento, né? E nesse olhar. Então, estou ansioso, estou feliz com hoje. Rodrigão. Ah, garoto. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Você tá por onde? Eu tô em Minas Gerais. Ah, eu também, eu moro aqui. Eu moro em Minas É, Gerais. eu tô aqui entre a divisa de Minas com São Paulo, bem na porta da Serra da Canastra, aqui entre Sacramento e Rifânia. Você é mineiro, né? Eu nasci em Brasília, mas eu fui criado bom tempo da minha vida em Minas Gerais, então eu me considero Que mineiro. legal, que legal. Eu amo Minas, assim, eu também, hoje em dia eu moro numa cidadezinha chamada Prados, né? Que é uma cidade que fica ao lado de Tiradentes, Sim, bem pertinho de Tiradentes, entre Tiradentes e São João del Rei, né? E é uma cidade que eu venho desde pequeno pra cá, eu tenho praticamente família aqui, né? Tipo, meus melhores amigos de sempre moram aqui desde sempre. Então, aí durante a pandemia eu morei aqui, aí depois eu fui viajar, morei fora, morei em Paraty um tempo, e aí quando acabou um espaço que eu tinha lá em Paraty para retiros, eu falei, quero voltar para Minas, eu tô com muita saudade Minas desse Gerais lugar aqui. é maravilhoso, Minas isso Gerais é aqui. maravilhoso. E eu moro no campo, então o dia aqui parece que tem 30 horas, sabe? É bem tranquilo mesmo, assim. Cara, essa é a impressão que eu mais tenho, Rodrigo. Quando eu vou para casa do meu pai mora no Rio e minha mãe mora em São Paulo, né? Hum, A principal sensação que eu tenho é que parece que o dia passa mais rápido. Parece que chega 9 horas da noite mais rápido a do que quando vida eu tô vai mais aqui. rápido, sim. Impressionante, cara, pela quantidade de turbilhão que a gente recebe, Pessoas né? reais por todos os lugares, né? Onde você vai, é muita gente, muito barulho, muito advertising, muito, e você. Exatamente. E aqui é Exatamente. passarinho, natureza, muita árvore, muito ar, Total, completamente total. diferente. Então, estamos sobre o mesmo ar aqui, né? Sobre esse mesmo ar mineiro Sim, maravilhoso. eu estou muito contente de estar aqui com você hoje, Caio. Muito obrigado, viu, por. Que isso, cara. Eu que agradeço. Quem me apresentou o seu perfil a primeira vez foi o Stefferson, né? Que É, ele é um cara que eu também já fiz live com ele, já converso com ele virtualmente há um tempo, assim, né? E a gente conversando justamente sobre outras formas de olhar o yoga. Ele me apresentou o seu perfil, sei lá, não sei se foi em 2022, talvez, ou 2023, alguma coisa assim. hum, E eu comecei a te seguir e eu fiquei muito encantado. Primeiro, pela forma como você traz o yoga, que eu já vou começar a entrar no assunto, mas depois eu vou fica à puxar. Depois ele vontade, volta, tá? à vontade, meu querido. Tem uma coisa que você fala, né? E que é a forma como eu aprendi também, e que é a forma que eu vejo que hoje em dia não se fala tanto, mas que é de acordo com a tradição, vamos dizer, que é o asana a partir da sensação. Sim, Isso é uma coisa que você fala que o meu professor sempre me passou, né? E quando eu sim. fui estudar com essa minha linhagem de professores, foi uma grande mudança, assim, uma grande transição para mim, de começar a perceber o asana não a partir de uma forma, mas sim a partir de De uma como eu me sensação. sinto dentro Sim, dele, né? E aí, sim, a partir do momento que eu me sinto dentro do asana de uma forma, eu vou conhecendo a mim, né? sim. E vou percebendo novas possibilidades do corpo, né? Quando eu vi meu grande campo de estudo, meu grande interesse é a partir dos textos clássicos do yoga. Então, a minha linhagem de professor, a gente pega vários textos e vai lendo, vai fundo neles, né?
E os textos, eles sempre falam isso. Como você tem que conseguir perceber o que está acontecendo dentro. Sim. E as práticas de yoga hoje, né? O que eu vejo, né? As práticas de yoga acontecem inteiras. Aí a pessoa faz um shavasana e acaba. E ela tem uma sensação final. Que é Sim. uma sensação de, ai, gostosinho. É, Né? E é, que é muito diferente de uma proposta de eu fiz um asana, e aí? E o que sim. acontece, né? Então eu queria já começar esse nosso papo, te passando a palavra, para você falar um pouquinho disso, né, da percepção do asana a partir de sensações do corpo. E aí eu queria que você emendasse, Rodrigo, se você tiver interesse, né, em contar um pouquinho da sua história, Sim, porque eu acho que é relevante, né, para as sim, sim. pessoas. Então, bora. Beleza, obrigado. Então, esse asana a partir das sensações é algo que eu desenvolvo muito, né? Eu sempre falo, né, que nas minhas aulas, assim, para os meus alunos, né, que a gente vai ter uma experiência incorporada, que a gente está mais interessado na sensação que o asana traz do que na manifestação perfeita, física, que ela impõe. Porque é até uma forma amorosa e acessível para incluir todos os alunos. Porque mesmo que eu tenha um déficit neurológico, eu sou paralisado do peito para baixo, se eu elevar o meu externo aqui e mandar o meu prana, a minha consciência lá para baixo e apertar os dois calcanhares contra a minha cadeira de roda, o footrest da minha cadeira de roda, eu vou ter uma sensação de aterramento. Uhum. E essa sensação de aterramento é a mesma que você vai ter sem nenhum déficit neurológico no seu corpo. Você pode nutrir ela estando sentado em uma cadeira de roda, em uma cama, num tapete, em uma cadeira. Essa sensação de aterramento, ela é universal. Ela está em todos nós. Então, ela é acessível a todos, né? Eu facilito yoga para pessoas que têm tetraplegia, paralisado do pescoço para baixo. Elas têm acesso a essa sensação. Se eu for pegar uma abordagem mais somática, né, e for focar no corpo, vai ter muita limitação física, essa pessoa vai se sentir excluída. Então, essa forma de trazer o yoga para a sutileza é uma forma universal de tornar a prática do yoga acessível a todo mundo, Caio. Eu represento a população com deficiência física, né, proudamente, mas, né, eu estou falando de todo mundo, né, de todo Uhum. mundo. Quando você parte desse princípio que o outro já não é o outro mais, porque se a gente for um pouco mais profundo, as sensações que foram disponíveis para mim, está disponível para todo mundo como ser humano, entendeu? Então vamos focar aqui nessa abertura de peito, numa sensação de expansão. O que você se sente expandindo até a ponta dos dedos? E você pode abrir o seu peito de forma que é acessível para você. Eu estou mais interessado na expansão. De volta. Entendeu? Então, esse olhar mais carinhoso, mais humano para a prática, torna ele bem acessível. Entendeu? Eu entrei através do yoga com 25 anos, 24 anos, hoje eu tenho 43. Uhum. E o yoga que eu entrei, nada contra, eu sou muito fã, foi o Bikram Yoga, o Hot Yoga, né? Que são as Sim. 26 posturas feitas 2 vezes. Eu amo aquilo ali, sabe? Aquela fisicalidade, o suor, né? Aquela invigorância que te dá depois. Mas quando eu tinha 33 anos, eu estava fazendo uma caminhada com meu irmão e eu sofri uma queda, né? Aqui na Serra da Canastra, aqui em Rifânia, eu quebrei as costas. Eu tive uma lesão medular, diagnosticamente falando, eu tenho uma lesão medular completa T3, ou seja, a minha medula ela rompeu bem para cima do meu mamilo, assim, que eu fiquei completamente paralisado do peito para baixo. Foi muito difícil para mim isso, Caio, atravessar essa escuridão mental. Eu tive que ressignificar muita coisa da minha vida, mas eu tive o privilégio, a graça, né, de incorporar o yoga no meu processo de habilitação, né, depois do meu acidente. Mas esse yoga que eu incorporei já foi o yoga mais sutil, esse yoga que te olha para o corpo, entendeu? E uma coisa que eu falo muito é que foi através desse yoga que eu saí dessa depressão, que eu saí dessa, né, dessa indagação de se eu sou bom o suficiente, o que eu estou fazendo aqui, e me trouxe assim uma aceitação compassiva, sabe, um amor interno imenso que eu acho que eu tenho certeza, nem que eu acho que eu tenho certeza que veio através
da prática incorporada, que não veio através de um sirsasana, não veio através de eu colocar o calcanhar atrás da cabeça, veio atrás de eu sentar, sabe, e me sentir no meu corpo, te trazer de volta para o corpo, observar as sensações do corpo. O trauma, Caio, qualquer um deles, pessoal, psicológico, sistêmico, físico, sabe? Na maioria das vezes, ele é curado você passando por ele, sabe? Você dando um abraço nele, carregando ele contigo. Tá dentro do seu corpo, observar, falar assim, tem muito trauma aí, tem muito luto, mas tem amor demais aqui também, vamos comigo. Não é você ficar suprindo isso, essas emoções, e fazendo uma prática performática, que pode ser até funcionalmente falando, assim, boa fisicamente, mas, né, stripe, take out, muita coisa do que o poder do yoga Sim. traz, que é essa incorporação, assim, que você tem essa introspecção contigo mesmo, você sabe o que você está sentindo, você aceita a situação que você está, sabe? Você tem mais amorosidade consigo mesmo, mais autocuidado e, therefore, mais autocuidado com o mundo, mais amor com o mundo, entendeu? Então, esse é o yoga que eu parto, assim, também. Que também é muito parecido com o seu, porque também vem muito das tradições, das Sim. esculturas, sabe? Que até Hum. o Patanjali fala que o asana, ele é um assento confortável, entendeu? Mas eu vou mais além desse assento confortável, porque eu acho que quando o Patanjali fala de conforto, ele não fala de conforto, sabe, de conforto físico, ele Uhum. fala de conforto Sim. mental. Agora, imagina você viver num mundo capitalista onde o trauma sistêmico é diário, tá aqui, e você atravessar por tudo isso com uma equanimidade e um conforto mental. Ah, Esse é o yoga, Caio, entendeu? Esse, claro. não é bypassing, né, as coisas que você está vivendo, deixando as mais desconfortáveis de lado e focando nessa alegria, nessa felicidade egoísta que está, né, propondo para a gente de forma externa. Não, é te trazer de volta e te aceitar e ver que você tem tudo que você precisa. É muito fundamental isso que você está falando, Rodrigo. Esse verso que o Rodrigo está falando, né, é um verso que em sânscrito ele é Sthira Sukham Asanam, Hum, né? E sukha, essa palavra que o Rodrigo falou do conforto, né, é uma palavra que ela significa sukha, né? Ou seja, a gente traduz essa palavra como conforto, desfrute, felicidade, alguma coisa. Mas essa palavra, por exemplo, se a gente for ver em sânscrito, né, esse sufixo ka, ele significa espaço. hum, Então a palavra sukha e dukkha, né, ou seja, conforto, felicidade ou sofrimento, desconforto, ela se refere a uma sensação de espaço aqui, sim, sabe, interno, não físico, né? Então é aquela coisa que a gente fala que, eu sempre dou esse exemplo, né? Sukha é aquela sensação, sabe? E dukkha é aquele aperto no peito, sim, né? Quando a gente vai estudar Patanjali, né, é o meu grande campo de estudo. A gente vai ver que ele é um tratado sobre a sim. mente. Ele não é sobre o Não, corpo, né? É que o corpo faz parte disso que se manifesta, né? Eu sim, preciso, é através do corpo que eu olho para a realidade, né? Mas quando a gente está buscando essa interação, eu olho como a minha mente interage a partir desse corpo que ela tem, né? Esse fim de semana, no sábado agora, né, eu dei uma aula especial sobre sofrimento, hum, baseado no Yoga Sutra de Patanjali, né? Porque é interessante, né, que o Yoga Sutra as pessoas conhecem os 8 angas, né? sim, São os 8 membros do yoga, mas ele tem muita coisa antes disso, né? Que justamente fala sobre como é que a sua mente funciona, como é que a sua mente entende o sofrimento, como é que ela age baseada em sofrimento. E eu estava mostrando, né, que baseado nesse estudo, o sofrimento é quando eu olho para a realidade e eu quero que ela seja diferente do que é. sim, O que é diferente de dor, né? Por exemplo, eu estou sentindo dor, estou com uma dor no meu ombro. Isso é dor. O sofrimento é, eu não queria que eu estivesse sentindo essa dor, mas meu Deus, mas por causa desse ombro eu não vou conseguir dar minha aula. É um movimento mental que normalmente ele fica em um ciclo, né, acontecendo assim de maneira muito louca e que ela me tira da realidade e que faz com que a partir desse momento que eu saia da realidade eu paro de cuidar daquilo. você se Então se eu entro, distrai. né, exatamente, me distrai. Quando eu entro em sofrimento, eu paro de olhar para o meu ombro, usando esse exemplo, né, e eu penso, o que eu posso fazer para cuidar do meu ombro, né? E aí eu queria voltar um pouquinho na sua história. Eu já te vi contando a sua história
um pouquinho mais do que você brevemente relatou aqui. E eu lembro que você falou, e eu queria que você trouxesse isso um pouquinho, se possível, que você, quando estava no processo de recuperação do trauma, né, você teve acesso a esse yoga acessível. Quem era o professor, né? Eu lembro, falou o nome do professor, e que você falou que a partir dali, o seu processo de recuperação, que na minha visão, quando eu estava vendo, né, esse seu vídeo, foi um vídeo que você deu lá fora, né, num congresso, Sim, eu acho, de yoga, não foi? foi. Você estava falando que, na minha leitura, né, você justamente estava cuidando desse sofrimento Sim, cíclico, sim, né? Que você às vezes saía do que estava realmente acontecendo, né? Que o sim, yoga é eu tentar olhar para a realidade de maneira clara, sim. e você estava saindo dessa realidade de maneira clara, e que o yoga te trouxe de volta, e a partir disso você começou a cuidar, né? Como é que foi isso, Rodrigão? Então, foi um presente do universo, assim, eu estava passando, a gente fala The Dark Night of the Soul, né? Aqueles momentos difíceis, assim, um neurologista, uma neurologista alemã, a doutora Carolina, tinha acabado de me falar que não ia caminhar mais e que não tinha nada mais para fazer, e eles me enviaram para um centro de reabilitação no sul da Suécia, e eu fiquei, assim, desnorteado por muito tempo, assim. E depois de uma semana, uma fisioterapeuta, ela entrou no quarto e eu falei com ela que eu estava com muita espasticidade muscular, que é quando, né, porque você fica só em uma posição, deitado ou sentado, os seus músculos ficam enrijecidos, né, Uhum. então tem uma espasticidade. Aí eu expliquei para ela isso, ela pegou e falou assim, vou te passar um alongamento para você fazer na cama, né, e quando ela me mostrou o alongamento, que é aquele do Wind Relief Pose, que você pega o seu joelho e o seu quadril e traz, né, de encontro ao peito e segura o seu calcanhar. Aí eu falei assim, essa postura, eu estudava isso quando eu, né, fazia yoga, praticava yoga, que é a postura 14 da sessão do Bikram. Aí eu brinquei com ela, falei assim, você está me ensinando yoga. Ela falou assim, Rodrigo, isso não é yoga, mas isso vai te ajudar. Ela saiu do quarto dando risada, eu peguei meu computador que estava do lado assim, eu escrevi yoga para paraplégicos. E eu encontrei um professor, cara, o nome dele é Matthew Sanford. Matthew Massa. Sanford. Ele tem uma non-profit, chama Mind Body Solutions, em Minneapolis, em Minnesota. E ele teve um acidente de carro, ele sofreu paraplegia quando tinha 13 anos de idade. Ele começou a praticar yoga em um corpo com deficiência. Com 20 anos de idade, ele estudou com o Iyengar, entendeu? Ele estudou com o Iyengar. Então, ele usa muitos props, ele usa muito essa questão de adaptar o asana para qualquer tipo de corpo. E ele trabalha muito com essa sutileza do corpo, né? De estar presente, né? Porque ele passou por um trauma e ele viu que esse é o caminho. Então, ele é o Jedi no yoga adaptado no mundo e ele é meu Legal. mentor, meu amigo e meu professor hoje, né? Ele é Então, vivo ainda. ele é vivo ainda. E, e questão do trauma, falando de trauma, né? O trauma, ele se resolve quando você vai de encontro com ele, assim, sabe? Por mais desconfortante, né? Por mais, vamos dizer assim, não é um lugar É prazeroso de você duro, né? passear. É difícil, porque você tende de ficar dissociado, né? Você fica fora da realidade que você falou. Você você tem uma proporção muito grande de se distrair dele até, né? Uhum. Se distrair do corpo, ficar fora do corpo, porque o corpo é um lugar que não é confortável mais, que te lembra as coisas que você não pode fazer. Então, o yoga, né, dessa forma, usando essa sutileza, me trazendo para o corpo sutil, foi o que me deu mais força, né? Eu falo que é um movimento assim de abraçar um cactus até, sabe? É uma analogia que eu penso, porque você vai de encontro a você mesmo, que está todo cheio de emoções não bem-vindas ali, mas você vai com carinho, Uhum. sabe? Você vai, né, e abraça esse cactus com muita ternura, porque senão você pode se machucar. E você fica ali até onde dá, depois quando não dá mais, você sai. Você se desassocia novamente, né? Aí você vai para o açúcar, você vai, sei lá, para o Netflix, você faz alguma coisa, né? Mas eventualmente você tem que se voltar para o corpo, você tem que se trazer de volta.
E o trauma vai estar lá. Então você traz da mesma forma, com muita sutileza, com muita ternura, com muita gentileza. Então esse te trazer de volta, esse respirar conscientemente, esse entrar em um asana e ficar nele conscientemente, essa meditação, né? Esse yoga sutil faz com que você, né, fica confortável no corpo que você está e de forma até explorativa e curiosa e amorosa, começa, né, a abraçar tudo que está presente ali, sabe? O cactus que te machuca, né? Ele vai amaciando, entendeu? Você vai abraçando ele, você vai abraçando as suas imperfeições, né? Especialmente posta mais pelos condicionamentos sociais do que por você mesmo, entendeu? Sabe? Então, vai abrindo esse espaço de discernimento na sua mente, vai abrindo, né, um espaço maior dessa aceitação compassiva, amorosa que você tem que ter por você mesmo, porque a mudança está aí, né? Eu não quero mudar nada, eu não quero mudar o mundo, eu não quero ajudar ninguém. O meu trabalho, ele está mesmo em fazer isso para mim, porque eu tenho certeza que se eu fazer isso para mim, o espelhamento no mundo vai ser automático, entendeu? Eu não posso amar o outro sendo que eu não me amo, Caio. Eu não posso aceitar o outro sendo que eu não me aceito. Eu não posso dar aula de yoga sendo que eu não pratico, entendeu? Pô, Então, tem muita coisa aí envolvida, meu querido, entendeu? muito. Então, esse te trazer para o corpo e que é impossível você estar nele 24 horas, mas esse te trazer para o corpo e te trazer esse estado de consciência, que pelo menos você vai ter esse discernimento assim de como você sente, de como você se apresenta isso para o mundo. Eu acho que não fugindo até do trauma, assim, sabe? Eu acho que essa é uma questão para a gente acabar para a vida inteira. Uhum. Cara, isso tem tanta coisa disso que você falou, né, que eu acho bonita e fundamental. Antes eu queria te fazer uma pergunta. Você já se considerava um cara com essa qualidade mental mais afetuosa, mais cuidadosa, mais amorosa antes do seu trauma? Então, o meu vô, a gente estava falando de Brasília, o meu vô, ele estudava muito budismo, Zen, budismo Zen, e ele ia em um centro ecumênico que se chamava Legião da Boa Vontade, que Eu fica ali sei. na Asa Sul, entendeu? E ele me levava para meditar lá, eu tinha 6, 7 anos de idade, Caio. Ah, uau! Que interessante, Rodrigão, que maneiro. Então eu tive um privilégio imenso É um privilégio, né? de nascer em uma família espiritualizada, onde o copo está sempre mais cheio do que vazio, sabe? Sim. Então, eu venho com esse, né, com essa curiosidade, vamos dizer assim, né? Porque, sabe, com essas questões, assim, tentando resolvê-las de forma, né, cuidadosa, assim, vamos Uhum. dizer, desde criança, assim, sabe? O processo de sofrimento, eu achei muito lindo você falando do processo de sofrimento. A gente aqui, eu acho que através dessas películas hollywoodianas, a gente vê assim o sofrimento como uma tragédia. Ah, o Rodrigo quebrou as costas, ficou paraplégico, que vida triste. Eu não acho isso triste, cara. Eu acho que o sofrimento é um presente para aprofundar a sua experiência humana aqui na Terra, entendeu? É isso, sabe? E se eu não passar por esse sofrimento, eu estaria aqui hoje com esse desenvolvimento? Minha consciência estaria dessa forma? Não. Valeu a pena? Demais. Você quer voltar a andar? Gostaria. É essencial? Não. Entendeu? Então, eu acho que tudo é um aprendizado na vida, sabe? A gente tem que sair um pouco desses labels, assim, entendeu? O sofrimento, ele é bem-vindo, entendeu? Uhum. Apesar dele não ser confortante, sabe? Muito Ele, bom. ele te leva, ele te leva para um aprofundamento da experiência que você está vivendo agora, né? Que é muito curta. Então, todas as emoções são bem-vindas, né? Dessa forma. Não, isso é muito legal, cara. Durante um tempo, quando eu comecei esse Instagram aqui, né, eu tenho um sócio que é o Matheus Macedo do Vida Veda. Não sei se você já ouviu falar nesse perfil, né, um perfil de Ayurveda. E Hum, que quando a gente abriu esse canal, né, eu tinha essa coisa já de estudar os textos clássicos, isso vem da minha linhagem de professores, e eu comecei falando yoga segundo os textos clássicos, era isso que eu passava, assim, era baseado nisso que eu nutria os meus conteúdos, os meus estudos e tudo mais. Conforme eu fui dando cada vez mais aula, o perfil foi crescendo, eu fui conhecendo mais gente, eu fui dando mais aulas para mais pessoas, eu comecei a ver que as pessoas precisam de mais cuidado. sim. A gente está se cuidando
pouco. Você usou a palavra cuidado várias vezes aqui, né? E Muito que, importante, cara. e que eu mudei a minha forma de dar aula, que eu tirei um pouco aquela coisa mais acadêmica que eu tinha um pouquinho, né? Tipo, minha família é de professores, então eu tinha uma coisa que, não, se o texto segundo aquilo tá aqui, tá pá. E eu comecei a ir para as aulas, hoje em dia eu sou chamado para dar aulas de formação de professores, né? Aquela ideia dos teacher trainings, né? Sim, E eu dou sempre aula de filosofia. E eu começava a falar dos textos e eu via que as pessoas estavam focadas num resultado. sim, E elas não tinham o menor cuidado com aquilo porque elas queriam um certo resultado. Nessa aula que eu estava dando sábado a respeito do sofrimento, né? Eu recebi essa pergunta recentemente, pessoas me perguntando: o que você acha que é a principal causa do sofrimento hoje nas pessoas? E eu falei, na minha visão, é a ditadura do resultado. sim. Ditadura no sentido de que é alguma coisa que dita, né? O que dita a sua vida? Uhum. O conseguir resultados, né? E a prática de yoga, ela foi absolutamente nessa direção, que é o que você estava falando, né? As pessoas, elas pararam de se cuidar para ir para um lugar de conseguir e conquistar resultados, né? Sim, E nessa de conseguir e conquistar resultados, apesar de usar um argumento que não, eu estou me espiritualizando e não, está tudo bem, o presente como está, no fundo, dentro dela mesma, e eu mostrava isso nas aulas, né? A pessoa está lá no asana querendo conquistar, querendo ganhar mais alongamento, querendo ganhar a sua respiração maior, querendo ter o om mais longo da sala, sabe sim, aquelas coisas? E como essa ideia do resultado tira a gente dessa investigação que você falou de maneira linda, né? Como que a investigação do yoga é eu de fato conseguir olhar para o que está acontecendo e me aprofundar, sim, né? Muito mais do que eu querer chegar em algum lugar, porque tem essa ideia até do me iluminar, é, né? Ah, porque eu quero me iluminar. E a ideia do samadhi, né? Eu conto isso nas aulas, né? Ah, porque o samadhi da Kundalini, as pessoas começam a usar um monte de verbetes em sânscrito, né? E que eu falo, cara, você sabe o que é samadhi? Samadhi é a junção de duas palavrinhas, sama, adhi. Sama significa equivalente. E adhi é aquilo que é a minha essência. Então o samadhi não é uma coisa fora, grande e luminosa. É uma coisa que eu me volto e me lembro daquilo que eu sou, que não é o corpo, sim, que não é os pensamentos, sim, que não é o sofrimento, mas que passa por todos eles. sim. E como que eu aprofundo nisso, né? E aí, a partir disso tudo, eu queria te perguntar, né? Quando que você começou a pensar que eu preciso passar isso para frente? Ou eu preciso, ou eu quero, isso foi natural? Quando que você Nossa, começou a ser um que... professor de yoga com esse lugar de inclusão e acessibilidade? Então, isso foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, Caio, porque eu comecei a trabalhar em um centro de reabilitação no sul da Suécia, chamado Adjective Rehabilitating, que é o maior da Escandinávia ali, que é tipo um Lúcia Montoro, um Sara Kubitschek, é, pessoas recém-lesionadas, sabe? Pessoas que tiveram uma lesão medular e foram para lá e ficaram lá fazendo a reabilitação. Depois de 6 meses, a gente pega esse pessoal e leva para um centro de um camping, né? Uhum, E a gente ensina essas pessoas a voltar para a vida, cara. É um trabalho muito significativo, né? O meu trabalho era pegar na mão deles e falar assim: a vida tá difícil agora, mas o caminho é por aqui, vamos. Ensinar essa pessoa a voltar a estudar, arrumar um trabalho, né? Lidar com o corpo, viajar, aprender um esporte. E em uma dessas ocasiões, né, eu estava saindo com eles, eu estava com um grupo assim de 12 pessoas, eu estava dando uma volta, né, em uma floresta com eles de cadeira, assim, um espaço pavimentado bem bonito, assim, porque a minha intenção era elevar o condicionamento físico deles, né? uhum, Todo mundo com depressão, todo mundo no fundo do poço, assim, praticamente. E um desses amigos, assim, que estava ali no dia, o Matias, ele virou para mim e falou que estava cansado, né? Eu falei assim, Matias, mas a gente acabou de sair. Aí ele falou que estava cansado por causa da medicação que ele estava tomando, né? Desse baclofeno, que é um relaxante muscular que relaxa todos os músculos do corpo, praticamente. Eu pedi para ele deitar, voltar e deitar. Eu falei assim, ó, quando eu voltar, me fala que eu vou te ensinar a fazer uns alongamentos, né? Uns exercícios que você pode fazer na cama
e na cadeira de roda também, que vai diminuir, né, a sua medicação. Eu não tomo nenhuma medicação hoje. Aí ele pegou e falou assim, tudo bem. Aí quando ele voltou, né, ele espalhou essa notícia, esse amor, assim, e de tarde tinha como umas 15 pessoas querendo aprender esse alongamento funcional que o Rodrigo ia ensinar. Que legal. Nunca pensava na vida ser professor de yoga, Caio. Nunca, né? Eu muito humildemente, assim, naquele lugar ali, eu falei assim, eu vou ensinar uma experiência incorporada que eu aprendi com o Matthew Sanford e eu vou passar para vocês. E tinha 8 estudantes de fisioterapia nesse dia. Eu pedi para elas para a gente colocar aqueles futons japoneses assim no chão. A gente pegou 4 tetraplégicos, né, lesionados medulares cervicais, paralisado do peito para baixo, colocou no chão, 2 assistentes com cada uma fazendo movimentos passivos, e eu fechei uma roda assim com 5 paraplégicos assim de cada lado, sentado na cadeiras, e eu ensinei minha primeira aula de yoga, cara. E foi algo assim transformador, porque é no centramento, né, na meditação ali inicial, quando eu trouxe eles de volta para o corpo, parece que subiu uma nuvem coletiva de luto e tristeza que ficou pareando ali, que foi assim uma das experiências mais profundas que eu já tive na minha vida. Comecei a facilitar essa aula, foi bem devagar, né? A gente ficou ali praticando assim por uns 45 minutos, entramos em um Shavasana, né? Eu fiz um mindfulness guiado assim, quando eu trouxe eles de volta, sabe, me deu uma sensação de plenitude, né? E especialmente uma mulher, ela é minha amiga hoje, a Biban, ela sofreu um acidente, caiu de um cavalo, ela quebrou o pescoço, e ela ficou paralisada, né? A gente colocou ela de volta na cadeira. Ela chegou assim para mim, lacrimejando, ela falou assim, Rodrigo, essa é a primeira vez que alguém me guiou de volta para o meu corpo de forma segura depois do meu acidente. E isso foi o quê? 6 meses atrás. Caio, depois que essa mulher me falou isso, sabe? Eu peguei e falei assim, uau. Fiquei com vergonha de chorar na frente dela. Tinha um banheiro assim, né? Eu peguei e falei assim, eu tenho que ir no banheiro. Eu entrei nesse banheiro e falei assim, cara, o que é isso? Né? Sem pretensão nenhuma, eu nunca sabia que, né, eu tinha aquele dom de fazer alguém se sentir mais seguro no corpo que eles vivem, entendeu? Não de forma pretensiosa, mas assim, né? Eu tirei um pouquinho do sofrimento de alguém, Caio, sabe? Eu fiz alguém experienciar isso aqui tudo, que para mim é um milagre, de forma pura, entendeu? E eu pensei assim comigo, dentro daquele banheiro, eu pensei assim, eu não posso virar as costas para isso que foi me dado, não existe isso mais, né? Porque existe 2 coisas aí muito importantes que eu vou falar agora, Caio. A primeira é que as pessoas com deficiências não sabem que o yoga é para eles. Sim. A gente fica ali muito preso ao modelo médico, né? A antidepressivo, a opioide, a anti-inflamatório, a muito farmacêutico ali toda hora curando o sintoma. Não olha o corpo humano com uma visão mais holística, mais amorosa, né? Olha o corpo humano como um mecânico, olha um carro assim que tem que ser arrumado, tem alguma coisa quebrada, entendeu? A gente tem que desmantelar, descolonizar isso. Entendeu? Então, essa é uma narrativa que eu peguei muito forte para mim. Eu falei assim: eu tenho que trazer essa amorosidade para os meus peers, para a população que eu represento, e mostrar para eles que tem outra alternativa ou uma alternativa complementar, integrativa, para fazer eles viverem, né, com mais dignidade e com uma qualidade de vida melhor no corpo que eles habitam nesse presente momento. Essa foi o turning point. E tem outra questão também, é que eu comecei a observar que são dos professores de yoga. E eu falei assim, caramba, e tem outra narrativa a ser quebrada aqui, tem outra descolonização para ser feita assim, porque os professores de yoga hoje, eles saem meio enrijecidos dos YTTs, né, dos Yoga Teacher Trainings, dos cursos de formação, onde todo mundo está programado a servir um corpo. Se entrar um corpo não normativo na sala, ele pede para pular postura que ninguém sabe fazer nada. Se entrar uma pessoa usuária de cadeira de roda, então, aí acabou. A gente fica desconfortável com aquilo que a gente não Ah, conhece. Então, o yoga hoje ele não é acessível para a população que eu represento. Então, sabe, juntou paixão, empatia, ativismo,
né, até um pouco de anger para mim falar Claro. assim, putz, é isso, esse aqui é um propósito que eu tenho, cara. Não tem ninguém fazendo isso no mundo hoje e eu fui me dado esse presente, assim, sabe? Então eu tenho um senso de responsabilidade muito grande, sabe, pelo trabalho que eu desenvolvo. E foi a partir dessa aula aí que eu, né, descobri que, nossa, eu preciso passar isso para frente. Não é algo que eu fui para a Índia e aprendi e voltei, ou eu li um livro. Não, é algo que eu aprendi na vida, sabe? Eu sou um exemplo vivo que o yoga ele te traz, né, esse amor por si mesmo, não esse amor egoísta, mas esse amor compassivo, sabe? Em qualquer situação que você está vivendo, viver é difícil, viver é dukkha, é suffering, igual você falou, né? Sofrimento. Mas como é que a gente atravessa isso tudo com uma equanimidade, né? Com nós outros, com todos, né? Com vós outros. Então, é levar essas ferramentas, né? De incorporamento, assim, para essa população, né? Se for usar da forma que for usar, não me interessa mais, mas o meu trabalho é fazer essas ferramentas chegarem nessas populações. Que para mim, Caio, as pessoas que passaram por trauma e deficiências, para mim são as pessoas que mais precisam do Concordo, yoga. concordo absolutamente. E elas não Absolutamente. têm acesso a isso. Não têm acesso a isso. Eu estou escrevendo livro, eu estou dando palestra em centro de reabilitação, mas eu sou só uma pessoa. Então, esse trabalho de recrutar professores para, em suas comunidades, espalhar esse yoga, né? Hoje a gente formou professores que já está dando aula em APAI, né? Já está dando aula em centro comunitário, né? Tem professores formados assim de yoga adaptado que está dando aulas em suas comunidades, em centros de reabilitações, em, em casas de idosos, em CRAS, né? Que toda cidadezinha tem um lugar onde os deficientes físicos se aglomeram, né? Tem os idosos. Então vai lá, espalha essa yoga para eles, gente. Entrega essas ferramentas para eles, né? Faça seu karma yoga, né? Porque isso vai te tornar um professor mais virtuoso, assim, humanisticamente falando, entendeu? E vai, né? Você vai sentir o que eu senti naquela primeira classe de yoga que eu dei, que é aquela alegria duradoura que você só recebe quando você serve outra pessoa através do amor e através de fazer aquela pessoa, sabe, ter uma vida mais centrada naquilo que realmente importa, sabe, cara? Cara, tem. Primeira coisa que eu queria falar, essa questão da felicidade duradoura que você falou, que é a partir do servir. Eu vi. Eu vou falar uma coisa meio nada a ver, mas você vai entender que tem tudo a ver. Eu vi um relato recentemente de um pai conversando com um cara que é convicto não quer ser pai, né? Hum, E ele tava, o cara que não quer ser pai, ele tava falando pro outro que é pai, falou assim, cara, não consigo entender você que fala que tá acordando fudido todo dia, não tem a menor disposição para fazer nada, tá muito cansado, você perdeu a sua vida, a sua independência, você só faz a coisa pro outro e você fala que é a melhor coisa do mundo, eu não consigo entender. E aí o pai falou, eu sei que você não consegue entender, porque a felicidade maior de ser pai não é para mim, é a felicidade maior do que a sua vida inteira você dedicar para o bem-estar de outra pessoa, que lindo isso, cara. né? Sim. E aí ele falou isso, me marcou muito, né? E ele falou, então a felicidade, isso que se fala sobre ser pai, não é porque é bom para mim, é porque eu vejo o quanto eu posso ser útil, o Sim. quanto eu posso servir, o quanto servir faz com que outra pessoa melhore. Essa é a maior felicidade. Ele falou isso. Isso para mim foi gigante. Assim como várias vezes do momento que você estava falando, eu me arrepiei várias vezes. E eu acho que vocês aqui que estão vendo essa live entenderam porque que lá no começo eu falei que o Rodrigo é fundamental, né? Porque eu acho que ele traz, de verdade, fundamentos para a gente entender yoga. Real, Rodrigão, assim, do fundo do meu coração, isso que você traz de uma forma a partir de um relato que dá para ver que ele é vivo, né? Hum. Não é um relato que ele é, vamos dizer, teórico, Uhum. né? Ele é um relato vivo, ele está aí, dá para ver que é a verdade absoluta em você, né? E isso que você falou, isso também está escrito, né? Eu quero só mostrar como tudo isso que você está falando é yoga dentro da tradição, dentro das escrituras tem isso, Sim. né? Por exemplo, tem um texto chamado Yoga Yagnavalkya Samhita que ele traz as características do professor e ele fala isso de maneira muito clara. O acharya, né?
que é o professor é aquele que ensina o que viveu. Não é Sim. o que ensina técnicas com nome em sânscrito, entendeu? Não é o cara que chega assim e fala, ah, porque o Surya Bedhana Pranayama, o respiratório solar, é o respiratório que aquece o corpo, sendo que a pessoa nunca sentiu o corpo dela aquecendo com aquele respiratório. Só que Tem ela muito pega isso. e passa para frente porque foi passado para ela. E eu não estou botando culpa nesse professor. Ele aprendeu assim e provavelmente o professor dele também aprendeu assim, né? E como você falou, a gente vem numa cadeia de yogas e yoga alliances e essas coisas que a gente é moldado dentro de uma estrutura de ensino que está perdendo essa ideia do cara, você tem que viver antes de ensinar. Isso é yoga, né? E Uhum. como, por exemplo, se o professor ou se a pessoa que está praticando yoga, ela não sentiu, ela tem que olhar essa verdade dela. Olha, eu fiz isso, eu não senti. É mais yoga você olhar para isso com honestidade do que você simplesmente que falar, ah, eu quero sentir aquilo que me foi dito, né? Então, essa ideia de buscar o sentir, eu acho que é de fato o fundamento do yoga. Sim. Né? Quando a gente fala aquela frase muito conhecida, né, da galera do yoga, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é quando o Patanjali traz a proposta de definição do yoga, ele usa a palavra chitta, que muitas vezes é traduzido como mente, né? Mas essa mente que ele está querendo dizer é uma mente específica. Ele fala que é uma mente coração. Não é a mente aqui, pensamento, intelecto. Sim. É uma mente sensação. É uma mente de coisas que eu estou sentindo. É a partir daqui que a gente vivencia e passa o yoga. Não a partir daqui ou do corpo físico. É de uma sensação interna, né? E eu vejo isso tudo nos seus relatos de uma maneira muito honesta, né? Eu vi esse seu vídeo, eu achei genial, né? Você fala, cara, foi mal o Yoga Alliance, mas eu não tenho essas formações aí que vocês têm, os diplomas, mas eu, sei, eu ensino aquilo que eu vivi, né? E Eu isso, falei para com mim, é eles, gigante. eu falei com eles assim, eu não tinha pensado nisso, eu falei aquela palestra toda espontaneamente. Quando eu falei isso, eu falei assim, caramba, eu falei demais, mas aí todo mundo começou a rir. Aí eu dei risada, mas foi tipo assim, a Mas aquilo gente. foi perfeito, Rodrigo. Aquilo foi perfeito, cara. Porque né, a gente tem padronizado a Hum, nossa forma de ensinar yoga num viés americano, que é focado num resultado, num tipo de hum, corpo específico, num tipo de prática específica, que é instagramável, que é blá blá blá, e é formatado, né? sim, Sendo que se você vai ver os textos de yoga, né? Até os textos de Hatha Yoga, até os textos das técnicas, ele fala a pessoa deve fazer isso de acordo com a necessidade dela, de acordo com como o corpo dela funciona, de acordo com o que realmente ela está sentindo, né? sim. E não uma coisa de que todo mundo faz do mesmo jeito todo dia e segue aí, né? É. E isso que você traz, Caio, é um princípio básico, né, do yoga adaptado, assim, que eu sempre falo para os meus alunos, mudando assim, alunos, não as pessoas que eu sirvo diretamente através da prática de yoga, mas os meus alunos que geralmente são professores de yogas que querem facilitar a yoga para essa população. Eu falo que né, a coisa mais importante, assim, né, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que no yoga a gente serve quem está na nossa frente. Quem é que você serve, Caio? Quem está na minha frente. Exatamente. Entendeu? Porque o que aconteceu isso comigo muitas vezes, quando eu fazia aulas de yoga tradicional, quote and quote, whatever tradicional is, é que os professores, na maioria das vezes, eles são performáticos. Eles estão ali com um tipo de corpo, né, com uma legging super expensive, aí eles performam, né, 20 asanas ali, espera que você pode fazer a mesma coisa, né, que está sujeito a eu machucar meu corpo, que está excluso, porque tem muita gente ali que não tem a mesma habilidade que o professor tem, não vai poder fazer da mesma forma. Então, esse servir quem está na sua frente já traz um olhar mais humano, mais carinhoso, né? É estudar o seu aluno e trazer uma colaboração onde você sai, né, desse lugar de professor e entra numa horizontalidade onde você também é o aluno, tem é, aquela curiosidade de saber o que o seu aluno está sentindo dentro de uma determinada postura que você está explorando
com ele coletivamente, entendeu? Essa humanização de falar assim, ó, a gente vai respeitar o seu corpo, a gente vai respeitar, né, a sua a, a sua inteligência emocional, o estado emocional que você está passando por ele agora, né, que é um trauma sensitivo ao trauma, é uma prática sensitiva ao trauma, e respeitar tudo que tem ali, entendeu? Para que o seu aluno ele possa se revisitar, né, de forma segura. O trabalho do professor de yoga, no meu ponto, é menos é, performar e mostrar asanas mirabolantes que ele sabe fazer e esperar que seu aluno faz o mesmo, e mais você criar esse espaço seguro na sala, né, com uma linguagem inclusiva, com uma linguagem convidativa, com consentimento, com autonomia, com exploração, com curiosidade, amorosidade, para que seu aluno, de qualquer forma, através da respiração, do movimento, de um mantra, de uma música, possa, né, se sentir seguro o suficiente para te trazer de volta para o corpo, para abraçar o cactus que ela tem que abraçar, entendeu? E ali viver de uma forma mais amorosa com ela mesma. Eu não quero saber de aluno colocando a cabeça, né, fazer uma inversão. Isso é bonito também, mas eu quero fazer o aluno ter uma experiência incorporada, onde ele vai viver tudo que tem que ser vivido ali, Caio. Onde ele vai saber, né, depois de muito tempo praticando, que ele já tem tudo que ele precisa. Porque isso é liberador até, sabe? Se a gente for falar de causas sociais, tem muita justiça social envolvida nesse trabalho. Porque você está liberando uma pessoa de muitos condicionamentos sociais que foram impostos a essa pessoa, entendeu? Dando autonomia para ela ser ela mesma, para ela se investigar dentro de um tapete de uma sala de aula, ela vai fazer isso também na vida, sabe? Então, é uma ferramenta poderosíssima. É que, infelizmente, eu vejo que as pessoas estão usando um oitavo dela, né? Que é o asana, né? Que eu não estou falando mal, eu não Claro, estou julgando, mas eu acho muito medíocre a gente usar a palavra yoga para uma coisa tão total. pequena, Total. sabe? Eu concordo absolutamente. E isso que você trouxe, Rodrigo, ainda me veio uma outra coisa na cabeça, de que eu vejo isso acontecer também muito, né? Muitas vezes o professor, ao invés de proporcionar ao aluno sentir coisas, ele sugestiona. Ou Sim. seja, isso eu vejo muito assim, de maneira nenhuma eu estou criticando, Hum. tá? Então ninguém que está ouvindo aqui a gente se ofenda com isso. Mas o professor que fala, agora sinta o seu chakra raiz e a energia que passa pelas nadis e que surge por aqui e caminha por ali, isso é uma autossugestão. Sim. Muito mais do que você convidar a pessoa a sentir o que ela realmente está sentindo, você muitas vezes nesses movimentos muito imaginativos e de mentalizações, né, que são válidos, existe isso dentro do yoga de fato, né? Mas se você não está atento, muitas vezes esse movimento ele vai sugestionando o aluno. E o aluno, a partir de uma condução, não de uma percepção real, ele Hum. acha que está mega sentindo chakras, energia e prana, sendo que na verdade ele está quase numa auto-hipnose ali, Sim. né? E a pessoa sai de uma realidade para ela ir para um mundo que ela está criando. Isso, na minha visão, né, é bem diferente do que o yoga propõe. Né? O yoga propõe, olha para a realidade Ah. e olha para o que está aí. E Hum. a partir do momento que você reconhece o que está aí, tenta tirar os véus de sofrimento, né, que são essas coisas que ficam voltando à sua mente que não queria que estivesse do jeito que está, que esse é o grande sofrimento, né? Quando a gente olha para a realidade e fica pensando, eu não queria que o que está acontecendo estivesse acontecendo, Sim. né? E esse é o grande sofrimento. E o que o yoga propõe é, olha para isso, investiga isso e cuida disso, Uhum. né? Então a palavra cuidado, ela volta de novo. E teoricamente, se você for olhar a pedagogia de Patanjali, tudo isso é antes dos asanas, Sim. né? Sim. Essa ideia do asana, tudo isso vem antes. Eu deveria conseguir estar olhando para a realidade com mais clareza. Eu deveria estar investigando a realidade com mais clareza. E a partir de uma serenidade um pouco maior, aí sim eu vou buscar certas coisas, né? Só que a gente está invertendo e está justamente pegando essa partezinha da É coisa, né? porque ela é, vamos dizer assim, ela é voltada até para uma parte egoística, né? É uma parte. A gente tem essa questão do corpo do verão, né? Essa questão de parecer estar saudável e tudo, né?
fora, né, superficialmente, e o yoga ocidental ele traz muito Muito. disso, né? Essa busca insensível, essa busca pela, o português está fugindo aqui, né, pela perfeição corporal, Sim. Caio, né, de entrar naquele alinhamento perfeito, sabe, de tirar aquela foto perfeita, de ganhar likes, de ser um influencer, de tudo isso, né? E é ir com carinho, né? E quebrar essas narrativas, porque isso pode ser muito intimidador também, né? Eu converso isso muito com os meus alunos, agora eu falo com meus alunos que têm deficiência Tá. themselves, é porque eles chegam em mim e falam assim, Rodrigo, yoga é para mim mesmo? Aí você tem que quebrar essa narrativa e inserir outra narrativa, né? Falar assim, não, é assim, esse yoga que você está vendo aí, ele foi comercializado, né? Ele quer te vender alguma coisa, entendeu? É por isso que ele está na sua cara aí toda hora, né? Mas, né, na filosofia, na verdade, o yoga é isso, entendeu? Ele vai te ajudar. Então, sabe, sempre trazendo assim o que o yoga realmente é, o que ele te proporciona, né? Porque hoje em dia quem pode ser muito intimidador para você praticar yoga se você não sabe fazer todas as posturas ou se você vive num corpo não normativo, né? Super. Rodrigão, a gente tem mais 7 minutos aqui, 7, 8 minutos. Eu queria começar a te perguntar um pouquinho a respeito desse movimento que você está fazendo aqui no Brasil, Ah, né? sim, Dos eventos que você está fazendo. Eu queria, porque você falou, né, que você está querendo começar a trazer outros professores, mesmo professores com corpos teoricamente padrões, né? Com esses corpos que nem como o meu corpo, né? Para que a gente tenha experiências para poder, a partir da experiência, poder guiar aulas para pessoas com deficiência, né? sim. De onde partiu essa ideia? Né? Você está aqui fazendo alguns eventos, vão ter ainda mais eventos, a gente vai falar deles, né? Mas eu queria te perguntar como é que estão sendo esses eventos, qual foi o seu intuito, se você está conseguindo, se você vê que está chegando lá, como é que está sendo essa experiência para Então, você? isso começou, Caio, quando eu estava, né, quando eu comecei a dar aula de yoga para pessoas com deficiências e postar no meu Instagram. Aí começou a surgir lá no meu DM. Cara, eu tenho um irmão que tem paralisia cerebral. Eu adoraria facilitar a yoga para ele. Ah, meu vizinho, meu tio sofreu um derrame, né? Ele ficou de um lado do corpo, ele teve hemiplegia. Ah, que eu tenho uma paciente que tem esclerose múltipla. Ah, meu primo tem lesão medular. Então, foi chegando muita gente, muito professor de yoga dessa forma. Aí eu falei assim, eu vou criar um masterclass para vocês e vou ensinar vocês. Isso tem uns 4 anos. Aí eu comecei ensinando 4 horas, 8 horas, 10 horas. Hoje, isso já virou um conteúdo que é um livro. Eu estou terminando de escrever um livro que tem 360 páginas, fala só sobre isso, né? Lindo. E essas técnicas que eu venho aprendendo incorporadas e também técnicas de outros professores que já fazem algo similar. Matthew Sanford, Ivana Heyman, que são meus mentores. E, e eu vi a necessidade disso, porque tem muita gente lá, Caio, que quer servir essa população, porque nós somos 1 bilhão de pessoas no mundo, né? 1 em cada 7 pessoas tem uma deficiência de mobilidade. Então, tem essa abundância lá e ninguém está oferecendo essa prática de yoga para eles. E tem muita gente que está querendo aprender isso e que tem vontade de facilitar a yoga para essa população, mas só que não tem as ferramentas necessárias Uhum. para ter uma confiança, né? Porque eu falo, se você não convive com uma pessoa que tem alguma deficiência, você não sabe nada de acessibilidade, você não sabe nada sobre capacitismo, você não sabe nada sobre linguagem inclusiva, né? Você não sabe da condição física e mental dos seus alunos, e isso está tudo bem. Mas então eu criei um curso, né, um composto, um compacto de tudo isso, de linguagem, capacitismo, de como criar esse espaço acolhedor para que a pessoa possa se sentir vista, acknowledge e experienciar a prática de forma que ela deve ser experienciada. Eu dou as ferramentas, né, fundamentais assim para o professor de yoga e servir essa população. A gente fala muito sobre linguagem, mas fala muito também da parte teórica e da parte prática, né? Como adaptar asanas para pessoas com algum tipo de deficiência, como adaptar asanas para usuários de cadeira de roda, né? Como adaptar asanas praticamente para qualquer tipo de corpo e como fazer aquela transição que a gente falou, né?
do menos movimento e mais sensação, né? Uhum. Mais sensação. Como eu estou sentindo agora, nota como você se sente. Isso é mais importante, entendeu? Como que eu vou facilitar uma prática de yoga mais amorosa, mais sutil e vendo e respeitando quem está na minha frente? Esse é o curso, sabe? E eu já facilitei esse curso em Londres, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, onde eu moro, na Suécia, em Copenhague. E no Brasil, aqui está sendo a primeira vez. Eu facilitei uma turma em São Paulo e uma em Fortaleza agora que foi maravilhoso, assim, sabe? E já tem gente, né, ensinando yoga em todos os lugares, assim, comunitários, assim, que é o que me dá tesão por esse trabalho, sabe? De vez em É, e quando, de vez em quando eu recebo fotos, assim, do meu DM de gente que está facilitando yoga para pessoas com deficiência lá na Austrália, cara, na Tailândia. Eu falo assim, nossa, olha o trabalho que você está fazendo, entendeu? Então, isso para mim é muito significativo, cara, porque é, as pessoas estão tendo acesso a algo que eu tive, mas que eu tive que buscar, né? Mas elas estão tendo acesso a uma coisa assim que está sendo levada a elas, assim, sabe? claro. E eu acho muito interessante o que você falou, né? É, que para uma pessoa com corpo normativo, por exemplo, eu não tenho, por exemplo, como saber, né? Hum, E tá tudo bem, a princípio, né? Um professor de yoga, por exemplo, que tem interesse em dar aula para pessoas com deficiência. A primeira coisa é a gente entender que eu não sei, né? E que isso está tudo bem, tá né? A demais. gente, às vezes, não deveria me sentir mal por eu pensar, eu não sei. Porque, às vezes, dentro desse lugar, assim, do yoga, parece que está tudo sempre bom, né? Porque eu sempre, né? Se eu estou agindo com amor, eu estou sabendo tudo. Mas não necessariamente. Tem outras formas de interação de vida que eu não sei lidar. Eu não sei, eu não conheço o termo, eu não conheço o corpo, eu não conheço a sensação, eu não conheço. E para eu conhecer, eu preciso me interessa, eu preciso ir, né? Eu É. preciso ir fundo, eu preciso estudar. Então, esse seu trabalho é muito lindo e eu acho que ele é realmente necessário para que a gente comece a ter referência. Uma coisa que eu sempre falo, né, para professores de yoga, você tem que ter boas referências. E você, Rodrigão, você é uma ou a grande referência hoje que a gente tem no Brasil, com certeza, né, de yoga adaptado e inclusivo. E para nós que não temos essa experiência, essa vivência, para pessoas que não convivem, como você disse, com pessoas com deficiência, a gente não tem como ter referência. E Sim. você está vindo trazer esse trabalho muito lindo. Então, para quem não sabe, ainda vão ter cursos do Rodrigo. Para quem não sabe que o Rodrigo está fazendo esses cursos no Brasil, ele está no Brasil, como ele falou, já está em Minas, né? Vai dar esses cursos. Em Eu vou estar no Minas. curso do Rio, né? Então a gente vai se ver muito em breve lá em março. E fala um pouquinho dos próximos cursos. Vai ter mais um em São Paulo, não vai, Rodrigo? Como é que vai Então, ser? eu estou muito animado que você vai participar desse curso, a gente vai poder aprender juntos, Caio. Vai ter um no Rio de Janeiro, do dia 14 ao dia 16, e vai ter um em São Paulo do dia 25 ao 27 de abril. Ah, então agora 14 a 16 de março e 24 a 27 de abril são os Sim. próximos que vão ter. O próximo de março vai ser no Rio de Janeiro e o de abril vai ser em São Paulo, Sim. tá bom? Galera, então assim, fiquem ligados nisso. Olha o privilégio que a gente tem aqui no Brasil, né, de estar podendo ter esse tipo de acesso, esse tipo de ensino, esse tipo de estudo, né? Sim, Quem está vendo essa live é do Brasil, ou quem está vendo essa live é de São Paulo, vá, sabe? Porque eu acho que é uma oportunidade especial, de verdade, que a gente tem de abrir o nosso leque, sim, de conhecer mais, de vivenciar mais, de trocar mais, né? sim. Então, Rodrigo, eu queria te agradecer imenso Obrigado, pelo Caio. trabalho, pela disponibilidade, por estar aqui trocando essa ideia, inspirando as pessoas, né? Te agradecer pelo espaço aqui na live, por estar contando um pouquinho da sua história. Queria te dar o espaço agora aberto para você dizer como é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas podem ter aula com você, se as pessoas conhecem alguém, por exemplo, que queira ter aulas frequentes com você, existe esse serviço, não existe, como é que é o seu trabalho, como é que as pessoas te acham, site, Instagram, rede social, tudo. Fala Então, aí. aqui no Brasil eu tenho um projeto que chama Li Tenho Amor. Li, underline, tenho, underline, amor.
né? Entre em contato com a gente se vocês precisarem de alguma coisa, de mais informação sobre essas imersões que vai acontecer no Rio de Janeiro e em São Paulo, que a gente te manda tudo certinho. Só mandar um DM pra gente. E vai ter livro sendo lançado, vai ter um curso na Hotmart sendo lançado, uma mentoria sendo lançada, tudo esse ano também, né? Talvez o livro ano que vem. Mas tá vindo muita coisa boa aí, sabe, Caio? Eu acho que a gente está transformando o cenário aqui do yoga aqui no Brasil e no mundo também, né? E espero um dia a gente poder oferecer mais amor, assim, inclusão, né, para o mundo assim de forma de yoga. Se vocês tiveram algum interesse, né, entre em contato com a gente manda todos os detalhes do curso. E se você quiser também participar nesse curso que o Caio vai participar, pode falar que você veio da live do Caio, assim, que a gente vai te dar ainda 10% de desconto. Opa, olha aí, que maravilha. Galera, para quem ainda não segue o Rodrigo, aqui onde está o link não, o título da live tem uma setinha para baixo. Se você clica nessa setinha para baixo, vai ter o perfil do Rodrigo, ele tem o amor, né? Vai estar ali, você Isso. já segue logo. E aí já fica ligado, manda mensagem e vamos junto, tá? Esse curso realmente eu tô amarradão, assim. Só para você ter noção, Rodrigo, vai ser o final de semana. Eu tenho uma formação de professores também, né? Que é toda online. É o final de semana de inauguração da formação. E eu não vou para estar no seu curso, porque eu Ah, acho que maravilha! Ó, fundamental. Vai ser. você tá colocando pressão em mim, hein, Caio? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ai, que lindo, meu querido. Muito obrigado por me receber aqui, tá? Eu te mando muito amor. Eu que Fiquem bem. agradeço. É muito recíproco. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Eu te honro muito. Um beijo grandão. A live vai ficar salva. Compartilhem essa live para as pessoas poderem ouvir um pouquinho dessa história bonita, para a gente se inspirar. E a gente vai se vendo. Então, Rodrigão, daqui a um mês a gente está junto Eu aí, acho beleza? que são 3 semanas, mas vamos nessa. Boa, ótimo. Até mais. Tchau, querido. Beijo, tchau, tchau.